Olá pessoal, tudo bem? Então vamos aqui dar continuidade à nossa matéria de direito penal, né? Vamos continuar a videoaula passada, nós falamos sobre o crime de bigamia, então agora nós vamos falar do artigo 236, tá? Que se chama induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento. O artigo diz que constitui crime, né? Contrair casamento, induzindo em erro essencial o outro contraente, ou ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior. Detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo único. A ação penal depende de queixa do contraente enganado e não pode ser intentada senão depois de transitar em julgado a sentença que, por motivo de erro ou impedimento, anule o casamento. Então vamos lá. Da mesma forma que o crime de bigamia, este crime ele tem por objetivo tutelar a instituição do casamento, bem como a organização familiar, né? Nós estamos em um país ocidental que adota aí a monogamia, né? Então, por este motivo, o Estado veio tutelar a instituição do casamento. A ação nuclear desse tipo se consubstancia-se no artigo contrair, tá? De dois modos, induzindo a erro essencial ou ocultando-lhe impedimento que não seja casamento, né? O casamento anterior também é um impedimento a um novo casamento, tá? Este tipo penal trata-se de uma norma penal em branca. Por quê? Porque ela vai depender de conceitos trazidos aí pelo Código Civil para ser complementada, tá? Então, no Código Civil nós vamos encontrar os erros essenciais e os impedimentos ao casamento. Os erros essenciais estão no artigo 1557, tá? E diz o artigo 1557 que é essencial o que diz respeito à sua identidade, sua honra, sua boa fama, sendo esse erro tal que o seu conhecimento ulterior torne insuportável a vida em comum ao cônjuge enganado, a ignorância de crime anterior ao casamento que, por sua natureza, torne insuportável a vida conjugal, a ignorância anterior ao casamento de defeito físico irremediável que não caracteriza deficiência ou moléstia grave e transmissível por contágio ou por herança capaz de pôr em risco a saúde do cônjuge ou do seu descendente. Já o artigo 1521 vai trazer os impedimentos para o casamento, tá? Não podem se casar os ascendentes com os descendentes, os afins em linha reta, o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem o foi do adotante, os irmãos unilaterais ou bilaterais e demais colaterais até o terceiro grau, inclusive, o adotado com o filho adotante, as pessoas casadas aí que no caso tem um crime específico que é o crime de bigamia, seguindo o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte, tá? Então, essas aqui são as ações e condutas do tipo penal. Agora, quem pode praticar este crime, né? Quem que seria o sujeito ativo? Pode praticar este crime qualquer pessoa, tanto homem ou mulher, desde que esteja em situação, né, de erro essencial ou então aí de impedimento. E aqui também é importante frisar que pode ocorrer o dolo bilateral, tá? O que quer dizer isso, dolo bilateral? Quer dizer que ambos os contraentes, ambos os cônjuges, eles podem estar um enganando o outro, né? Então, o cônjuge A, ele tem um erro essencial e o cônjuge B também. Então, os dois podem estar um enganando o outro simultaneamente. Isso é chamado de dolo bilateral. Quanto ao sujeito passivo, aqui nesse tipo penal, o sujeito passivo, da mesma forma que o crime de bigamia, o sujeito passivo é o Estado, em um primeiro lugar, né, o sujeito passivo primário, e em segundo lugar, o contraente, o cônjuge que está sendo enganado. Quanto à consumação, da mesma forma que a bigamia, consuma-se com a celebração do casamento, tá? Com o consentimento aí dos nubentes, né? Quando então as partes elas aceitam, dizem o sim perante lá a celebração. A tentativa, tá?
em virtude do parágrafo único, tá? Este crime, ele é um crime que não admite-se tentativa, tá? Veja bem, o parágrafo único diz que a ação penal depende de queixa do contraente enganado e não pode ser intentada senão depois de transitar em julgado a sentença que, por motivo de erro ou impedimento, anule o casamento, tá? Então, o contraente enganado, ele vai possivelmente, né, ele vai querer anular este casamento. Então, a ação penal, ela só pode ser proposta após o trânsito em julgado da sentença civil, né? Então, por este motivo, a tentativa, ela se torna impossível. É um exemplo de crime material que não admite a tentativa, né? Da mesma forma que o crime de suicídio. Continuando, aqui quanto à ação penal, já aproveitando, tá? É um crime de ação penal privada, tá? Mas é ação penal privada personalíssima, uma das raras exceções. Só terá o direito, então, de tentar entrar com a ação penal civil apenas o ofendido. O que quer dizer isso? Ação penal privada personalíssima. Quer dizer que, morrendo, né, o cônjuge enganado, os seus, o CAD, no caso, ascendente, descendente, cônjuge, irmão, eles não poderão assumir aí o polo ativo da ação no lugar do cônjuge, tá? Então, trata-se aí de uma ação penal privada personalíssima, tá? Então, depende aí de queixa-crime. Quanto à prescrição, a prescrição da mesma, já pegando o gancho ainda aí do parágrafo único, a prescrição ela começa a correr a partir então do trânsito em julgado da sentença civil que anulou o casamento, tá? Então, a prescrição só a partir deste momento. Por ser um crime de menor potencial ofensivo, tá? Pena de 6 meses a 2 anos, é um crime que vai proceder isso aí mediante o procedimento do rito sumaríssimo, né? Que é a Lei 9.099 dos Juizados Especiais Criminais. E por fim, tá? Trata-se de um crime comissivo, tá? Então já foi muito questionado isso. Se podia ser um crime praticado a título de omissão. A grande maioria da doutrina entende que não, tá? Que este crime ele só pode ser praticado a título de ação, tá? Um crime comissivo. Por quê? Porque está nitidamente ali, está vinculado a uma ação fraudulenta. Então, o cônjuge que está enganando o outro, ele tem que praticar uma ação com o intuito de enganar o outro cônjuge para que então, né, seja aí realizado este casamento. Então depende de uma ação. O simples fato do cônjuge ele ficar em silêncio, tá? Ele não falar nada, ficar em silêncio, isso não constitui uma infração penal, tá? Isso vai ser um ilícito, aliás, vai ser responsabilizado no cível por perdas e danos, mas criminalmente isso é um indiferente penal, tá? Então, essas são as considerações aqui quanto ao crime do artigo 236, e nos vemos na próxima videoaula, tá bom? Até mais!